Mas aí como é que você faz para escolher? Vamos pegar, por exemplo, ações. Como que você faz para escolher boas ações pensando em 10, 15 anos? Sim. Qual o critério que você usaria para uma pessoa que vai escolher uma ação que não é curto prazo, é para deixar lá? Principalmente levando em conta essa mudança que está acontecendo no mundo tão rápida, né? Sim. O que você acha que é uma boa para o longo prazo em ações? Bom, eu sei que muita gente gosta dessa ideia de comprar ações para a vida toda, para o longo prazo, para 10, 15 anos. Eu, né, e assim, baseado novamente naquilo que eu estudei, entendi como melhor estratégia, eu não considero que essa seja uma decisão a mais eficiente, né? Então eu gosto de escolher ações que, por um período, às vezes pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas estejam em uma condição favorável para compra, quer dizer, com algum desconto, elas estejam subvalorizadas, né? Então existem cálculos matemáticos, você talvez deve ter lido o livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Então existem cálculos matemáticos, e eu gosto bastante de matemática, né? Sou de exatas mesmo, tanto a minha formação quanto a minha pós-graduação é em exatas, eu gosto mesmo, sempre tive muita facilidade. Então eu gosto quando existe um fundamento matemático, um cálculo, e não uma especulação, não uma notícia, nada. Não, olha, olhando essa empresa aqui, o patrimônio dela, o PL, uma série de variáveis, mostra que ela tem qualidade, existe um cálculo matemático também, que quando eu aplico, mostra que ela tem potencial de valorização, então vale a pena ter ela na carteira. Quanto tempo? Enquanto ela tiver essa condição. Eventualmente, em várias empresas que eu investi, subiu, por exemplo, 67%, mais de 100%, e aquela empresa muito boa me deu dinheiro, eu vendi. Por quê? Naquele momento, tinham empresas que, naquele momento que eu vendi essa empresa que me deu 100 e poucos por cento, 50, algumas dão 40, 30, né? Mas por 6 meses, 1 ano, a Petrobras é uma empresa que eu investi no ano passado, que não só no ano passado, mas eu invisto com alguma frequência. Às vezes eu vendo também com alguma frequência, quando ela está cara, né? Mas no ano passado subiu mais de 100%. Né? Então, quer dizer, quando uma empresa atinge um determinado... uma determinada valorização, já aponta para mim uma possibilidade de vender e garantir aquele lucro, respeitar aquele lucro. Poxa, já ganhei bastante dinheiro. Mas pode subir 300%. Não, mas já ganhei bastante dinheiro, vale a pena. Mas aí você saca e compra outras ações. Então, eventualmente, existem duas alternativas. Uma empresa subiu bastante, né? Na minha avaliação, subiu bastante, subiu bem, já transformou meu R$1.000 em 2.000. Bacana. Mas ela está em uma condição ainda de mais valorização ainda, e é claro, analisando a empresa você vai chegar a essa conclusão, eventualmente aplicando o cálculo matemático você vai perceber também essa valorização. Ela tem potencial para valorização, então eu vendo só uma parte, realizo uma parte do lucro, compro uma ação que caiu um pouquinho, compro o fundo imobiliário, mas manter ela na carteira. Agora, se ela subiu bastante, e por exemplo, olha, não está, mas ela subiu tanto que esse preço já não justifica. Existe uma probabilidade maior agora dela cair do que ela subir. Então sim, eu posso encerrar essa posição aqui, vender ela toda, né, e pegar esse lucro, que foi muito bom, e comprar em uma empresa que talvez esteja na condição que ela estava, mas agora. Né? Então isso aconteceu em várias empresas que eu tenho na minha carteira. Então, e que, assim, não digo que foi uma sorte, né, mas acho que com a aplicação dessa metodologia foram decisões acertadas quando eu vendi. Por exemplo, pegar uma empresa, comprar ações de uma empresa pública, tipo Petrobras, ou Banco do Brasil, por exemplo. Sim. Você acha... O quanto o presidente e a política, o governo atual, né, o que tiver em vigor, seja de direita, de esquerda, pode influenciar numa empresa como a Petrobras, por exemplo? E teve um papo, não teve, recentemente, aí de dividenda, Petrobras, sim, né? Exato. Como que funciona isso? Quando o governo gosta de privatização, isso é bom ou ruim? Quando não gosta, é bom ou ruim? Sim. O mercado ele é bastante dinâmico, né? Então, e como existem muitos CPFs novos na Bolsa de Valores, ruídos no noticiário quando fala sobre uma empresa estatal, e geralmente provoca um nervosismo. E, na minha opinião, um nervosismo assim, inexperiente ou antecipado, um estresse desnecessário. O que eu entendo, né, é que uma empresa pública, uma estatal, ela realmente pode sofrer com um determinado tipo de governo, mas principalmente no curto prazo, esse estresse, como eu falei, né? Então, afeta a ação da Petrobras, afeta a ação do Banco do Brasil em um intervalo de tempo, mas um presidente fica por 4 anos, na grande maioria das vezes, né? E assim, e os dados, eu gosto bastante de olhar os dados passados, né? E existem vários casos em que, mesmo sendo uma empresa estatal, independente do governo de esquerda ou de direita, a empresa teve uma boa valorização, ou eventualmente, quando não teve, foi uma boa oportunidade de compra, mas certamente ela se recuperou, e a Petrobras é um caso disso, né? Então não é uma recomendação de compra, mas assim, eu gosto de comprar ações, independente de ser
estatal ou não. Então a Petrobras é uma empresa que eu compro porque eu acredito que realmente tem potencial de valorização e eventualmente, caso um ruído traga ela para baixo, o valor abaixo, eu tenho certeza que vai ser, quer dizer, na minha avaliação, eu vejo que é um momento breve no espaço de tempo daquela empresa que tem tipo vários anos, décadas de produzindo dinheiro e crescendo, e um presidente que fica 4 anos ali no poder vai interferir o teu investimento. Acho que não. Eu sinceramente não acredito que um governante tem o poder ou a capacidade de gerar um retorno negativo ou positivo na tua carteira de investimentos no longo prazo. No meio do caminho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai gerar estresse, não tem jeito, vai ficar subindo e descendo mesmo, não tem jeito. Mas o que eu recomendo para o investidor é de que, independente de ser uma estatal, uma empresa privada, estude a ação, olhe a ação com bastante calma, é um investimento, você está colocando o teu dinheiro trabalhado ali, então estude a ação, verifique o potencial que a empresa tem, e aí esqueça o noticiário, conduza a tua estratégia, porque é algo que você fez, estudou, calculou, e chegou à conclusão de que a empresa tem potencial de valorização, então esquece o noticiário, porque senão vai acabar gerando um estresse ali desnecessário. Né? Tá, e o que você considera como boas opções, pensando em ações perenes, né? Então, perene é quando é uma empresa que ela não é cíclica, né? Sim, tipo assim, sim. né? Vê se eu tô falando besteira, mas é para explicar pro pessoal de casa aí. Quando você compra uma ação cíclica, você está comprando a ação de uma empresa que ela, por exemplo, vende muito no verão, mas é ruim no inverno. Uma empresa que se dá muito bem em épocas de chuva, mas que não se dá bem em época de chuva. Isso é uma empresa que tem altas e baixas. Enquanto uma empresa perene, as ações de uma empresa perene, é de uma empresa que não importa o ano, o mês, ela sempre tem lucro. Tipo alguma coisa mais ou menos assim? É exatamente assim, né? Eu não tenho problema com empresas cíclicas, porque eu já vendi picolé, eu sei como é que funciona isso. No verão ganhava dinheiro, vendia pra caramba picolé. Né? O gelo seco ficava mais caro, mas mesmo assim eu ganhava dinheiro. Mas no inverno ninguém queria comprar picolé. E mesmo assim eu conseguia fechar o ano com um lucro interessante, entendeu? Então, assim, entendendo que isso é uma característica da empresa, o fato dela ser cíclica, inclusive, pode ser uma grande vantagem para o investidor de longo prazo, porque no ciclo de baixa, você vai poder comprar aquela ação em que está pagando pouco dividendo por causa do próprio comércio do negócio da empresa, você vai poder comprar ela um pouquinho mais barato. Quando ela estiver em ciclo de alta, além da valorização, você vai ter uma estratégia, né? Isso, exatamente, uma estratégia para poder se comprar bem. Em relação às empresas perenes, assim, é ótimo para o investidor iniciante, porque gera um certo conforto daquele estresse de oscilação, não tem tanto assim, mas essa perenidade, ela está no preço, né? Então você vai ver que as empresas que são perenes, mais seguras, quanto mais seguro o investimento, menor retorno, né? Isso é uma regra, né? Quanto mais seguro, menor retorno. Renda fixa, menor retorno, mas é mais seguro. Prêmio de risco, né? Isso, menos risco. Mas isso também implica dentro do mundo de ações. Quanto mais você procurar aquela empresa que é muito bem faladinha, né? E tudo mais, não tem nenhum estresse, e é perene, dividendo sempre certinho, isso está embutido no preço da empresa. Se você quer encontrar ali um meio termo entre potencial de valorização, você tem que olhar para aquelas empresas que estão eventualmente ou por algum período subvalorizadas. E por que acontece essa subvalorização? Houve alguma variável que interferiu ali. Uma notícia de um presidente que falou uma besteira, outro, o ciclo da empresa, seja lá o que for. Então, existe um estresse, um componente que está deixando temporariamente ela mais barata. Na minha avaliação, não existe momento mais oportuno para você comprar uma empresa quando, por algum motivo, ela está subvalorizada. É o melhor momento. Na verdade, a receita para você fracassar na Bolsa de Valores é só comprar aquilo que está sempre na alta e sempre vender quando está na baixa. Então, quando você tem a estratégia diferente, comprando na baixa e aproveitando esse momento barato da empresa... Mas como que você sabe se uma ação está barata ou se está cara para comprar? Existem vários indicadores que mostram isso, né? Mas muitos utilizam o PL, né? Que é o preço sobre lucro. Existe um PL médio que é verificado, inclusive entre setores na Bolsa Brasileira, né? E você pode avaliar se ela está abaixo do PL normal, então ela está dando uma condição de compra mais interessante. Mas tem vários outros, né? Um que eu gosto bastante também é o que é utilizado a fórmula de Benjamin Graham, né? Que busca encontrar o valor intrínseco de uma empresa. Então, por exemplo, se você sabe que essa caneca aqui custa, né, calculada matematicamente por uma série de fatores múltiplos, fundamentalistas, né, ela custa, sei lá, R$50, né, esse é o valor intrínseco dela. Se ela está no mercado valendo, sei lá, 22, poxa, é um ótimo momento para comprar essa caneca por 22, né? Então, o cálculo matemático, como eu falei, sou um grande fã, né, de exatas, né, ele permite, não só o cálculo matemático, como eu falei, existem outros instrumentos, né, mas permite você avaliar
se uma empresa realmente está acima do preço ou está barata, e matematicamente. Então, não Onde tem, que você tem opinião. vê esses dados? Então, aplicando o cálculo matemático, né? Então, aplicando, como eu falei, na fórmula de Benjamin-Graham, tem ali fatores que você pode substituir o múltiplo, botar dentro da equação, e falar assim, olha, esse cálculo matemático de Benjamin-Graham é um cálculo que fala sobre, como eu falei, o valor intrínseco que uma empresa deveria custar. Eu gosto bastante disso, porque, como eu falei, além do cálculo matemático, é uma estratégia conhecidamente vencedora, porque esse cara nada mais é do que, vamos dizer assim, um grande inspirador para o Warren Buffett, que a gente sabe que foi um homem que fez fortuna do zero e um grande investidor de sucesso, talvez o maior investidor do mundo aí. Então, eu me baseio nos dados fundamentalistas da empresa, mais os cálculos matemáticos que indicam que a empresa está barata ou não. Mas tem algum lugar que facilita isso para a pessoa mais leiga? Tipo um site? Tem um site bem bacana. Tá bom ou não tá essa ação, sabe? Tem um site... Assim, eu considero que o investidor tem que fazer essa pesquisa pessoal antes de avaliar a opinião de um site. Mas um site que é muito útil nesse sentido aí, é um site que eu descobri, que eu até recomendei lá no canal, não sei se você conhece o site do Investidor 10. Ah, já ouvi falar. Então, lá eles têm isso. O cálculo não é difícil, tá? O cálculo é fácil aplicar, mas eu até compreendo de que, para quem é de exatas, pode ser um pouco mais simples, né? Mas nesse site, isso, né? no site do Investidor 10, tem um ranking de ações, considerando a que maior tem potencial de valorização, que eles chamam de upside, né? Considerando a fórmula de Benjamin Graham. Então, poxa, é muito bacana isso. Tá, legal. É importante lembrar também de que essa não pode ser a única condição para você comprar uma empresa. Ela tem potencial de valorização. E aí você vai determinar uma série de fatores, inclusive se é o teu momento de investir em renda variável. Talvez não tenha nem reserva de emergência ainda para comprar renda variável, né? Então, assim, é uma métrica assim, das que eu mais gosto, né? Porque, como eu falei, ela elimina a característica de você ter que olhar um noticiário, se a empresa vendeu mais no ano passado, ou qual foi o nível de endividamento da empresa. Ó, matematicamente, aplicando os múltiplos a essa equação aqui, que deu muito certo, comprovadamente deu certo para um investidor que é considerado o investidor mais bem sucedido do mundo. Aplicando a equação matemática, é como se fosse uma prova real, né? Então, aplicando a equação, opa, tem potencial de valorização dessa empresa de 86%, então agora sim, vou dar uma olhada com mais calma, ver que negócio qual foi o faturamento, crescimento de faturamento e tudo mais, aí sim. Assim, é uma das etapas importantes, não pode ser nunca única, né? Mas é um fator que eu considero bastante importante e assim, exato, sabe? Eu gosto de exato, né? Como eu falei, é exato. Então não tem 2 e 2 é 4 e acabou. Então não tem como variar muito. E é interessante isso que você falou, né? Que assim, tem esses sites que ajudam, mas é importante a gente estudar para a gente não ficar sempre na bota do outro e depois fazer besteira, exato. né?